Muitas pessoas sabem pelo menos alguma coisa sobre o que Jesus fez. Se fizéssemos uma pesquisa, a maioria das pessoas no Ocidente identificaria talvez um milagre de Jesus, algum sinal que ele fez, alguma obra de Jesus. É muito conhecido no mundo onde nós vivemos, desse lado do mundo. Mas será que todos esses que sabem algo que Jesus fez, incluindo você, agora eu quero perguntar para você, sabem quem Jesus é? E por que ele fez essas coisas? Entenda o que eu estou querendo dizer. Quem é Jesus? Que diferença saber quem é Jesus produz nas nossas vidas? Uma coisa é você saber a respeito de atos que Jesus realizou nessa terra. Outra, totalmente diferente, é você saber quem Ele é e ter um relacionamento com Jesus. São coisas totalmente diferentes. E o Evangelho segundo João, ele tem a intenção de nos mostrar essa diferença. E ele quer responder para nós se nós sabemos de fato quem é Jesus. E essa noite nós vamos descobrir se nós conhecemos Jesus realmente, ou se eu só sei o que ele fez. João é o quarto livro do Novo Testamento que narra sobre a vida de Jesus. Nós já estudamos os 3 primeiros domingo passado, são Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 primeiros foram escritos logo no início da igreja ali, entre o ano 50 e 70 depois de Cristo. Mas diferente desses 3 primeiros evangelhos, João escreve o seu livro por volta do final do século I. Então, depois do ano 90, já era muito tempo depois que Jesus já esteve nessa terra, João escreve o seu livro numa época bem diferente daquela época dos 3 primeiros evangelhos. João é o irmão mais novo de Tiago, eles eram filhos de Zebedeu, você vai ler isso nos evangelhos, e ele foi um dos 12 apóstolos. Ele era um judeu e foi um dos discípulos mais próximos de Jesus nessa terra. De todos os 12, ele fazia parte daquele grupo dos 3 mais seletos ali, que sempre estava perto de Jesus. E acredita-se que depois do início da igreja, João ele passou a pastorear algumas igrejas que se reuniam na cidade de Éfeso. Provavelmente igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. E o ministério de João ele foi diferente do ministério da maioria dos outros apóstolos. Porque enquanto os outros estavam sendo perseguidos, estavam sendo torturados, alguns foram mortos violentamente por causa de Jesus, João ele desfrutou de uma aparente tranquilidade no seu ministério. Ele não enfrentou essas oposições como os outros discípulos enfrentaram. Enquanto pastoreava aquela região de Éfeso, foi uma vida, digamos, normal. Na época dele, já havia muitas igrejas espalhadas por todo o Império Romano, e muitos já criam em Jesus. Mas, com o avanço do cristianismo, começou a surgir um grupinho de pessoas, que se tornou um grande grupo, de falsos profetas. Esses homens eles estavam interessados em conquistar as igrejas para si, porque eles perceberam que dava para ganhar dinheiro com a igreja, eles perceberam que falar em público trazia fama, status, e eles gostavam disso. Isso não é novo, isso é muito antigo. E começaram a surgir vários falsos profetas. Muitos deles pregavam que Jesus não foi homem de verdade, que Jesus era apenas um espírito iluminado, ele não viveu como homem de fato, ele era um fantasma, ele era um espectro, ele era de outro mundo, mas homem ele não foi. E por que eles diziam isso? Eles diziam, olha, então a morte e a ressurreição de Jesus não significam o suficiente para que a gente seja salvo. Então Jesus é um grande alvo, talvez ele tenha se tornado divino, ou ele nunca foi humano, mas deixa eu dizer, a salvação não está apenas na pessoa de Jesus. Esses homens diziam, a salvação está em dar ouvidos aos nossos novos ensinamentos. Jesus é bom, mas melhor é o que a gente tem para ensinar. Era isso que eles começaram a ensinar. Então, é por isso que João escreve mais um evangelho. Por que ele escreve mais um? Já tinha 3 evangelhos. Porque ele é
uma das últimas testemunhas oculares de Jesus viva na sua época. Um dos últimos que sobreviveu, que viu Jesus face a face. Que encostou em Jesus, que conversou com Jesus. Que viu Jesus morto e ressurreto. E por isso, então, João escreve esse evangelho para encorajar aqueles que já criam em Jesus a continuarem crendo naquilo que criam. Continuem acreditando que Jesus é o Filho de Deus. Não deem ouvidos a esses falsos profetas. Mas ele escreve também para evangelizar pessoas que estavam interessadas em Jesus. Porque é interessante, quando surgem falsos profetas, as pessoas começam a ter interesse. Que negócio é esse? E queriam saber a verdade, então João escreve para evangelizar as pessoas. Bom, já que eles falam um monte de abobrinha, deixa eu escrever a verdade. Por isso, João é diferente de todos os outros evangelhos. Você lendo os 3 primeiros e lendo João, você percebe que 90% do que João diz está só em João. 90% das histórias só está aqui. Você não encontra em lugar nenhum mais no Novo Testamento. Por que que você encontra só aqui? Justamente porque ele escreveu para combater aqueles falsos ensinamentos da sua época. Por isso o alvo de João não é enfatizar o que Jesus fez. Os 3 primeiros evangelhos enfatizaram o que Jesus fez. Mas o alvo de João é enfatizar quem Jesus foi. E o que significa crer em Jesus. Para isso, João divide então seu livro em 2 partes principais, que ficam muito claras quando você lê. A primeira parte, os estudiosos chamam de o livro dos sinais. Capítulo 1 até 12. Por que o livro dos sinais? Porque é uma narrativa que conta os 3 anos de ministério de Jesus nessa terra, enquanto ele realizava sinais, milagres, diante de todo mundo. Público, ministério público de Jesus. O segundo grande bloco do livro é chamado de o livro da glória. O livro da glória, a partir do capítulo 13 até o final do livro. O alvo desse segundo bloco é enfatizar os últimos 3 dias de Jesus na terra. O primeiro bloco, 3 anos. O segundo bloco, 3 dias só. E não é mais agora para as multidões, mas o alvo é enfatizar o que Jesus disse aos discípulos. Portas adentro. Só para os 11. Para os 12 e depois para os 11. Então, essa é a estrutura do livro de João. Algo curioso é que ao longo do livro, você percebe que João dá atenção especial ao número 7. Quem gosta do número 7? Pode dar a mão para João, porque João ama o número 7. Por algum motivo que a gente não sabe explicar, durante os seus 21 capítulos, João enfatiza 3 temas especiais. E ele fala desses 3 temas 7 vezes cada tema. E os temas são: primeiro, ele fala de 7 sinais ou 7 milagres que Jesus fez. O segundo tema que ele trabalha 7 vezes são 7 afirmações que Jesus fez de si mesmo. E o terceiro tema são 7 testemunhos que as pessoas falaram a respeito de Jesus. Como as pessoas viam Jesus. Mesmo que João não explique o porquê ele faz isso, você vai tentar descobrir, você não acha. Por que ele repete 7 vezes essas 3 coisas? Mas mesmo que ele não explique, muitos estudiosos entendem que essas repetições de João são o coração, são o centro da mensagem dele. Era o que ele queria dizer com o livro. Por isso que ele repete essas coisas. Então, se a gente quer entender o que João tem a dizer, nós precisamos compreender essas repetições. Por que elas aparecem? Por que ele está citando 7 vezes essas 3 coisas diferentes? Por isso, então, eu vou resumir o nosso estudo do livro de João nessas 3 repetições, e as 3 repetições serão traduzidas em 3 frases. Tá? Pode estar confuso, mas vai ficar simples. A primeira frase é que Jesus é a palavra do Pai em pessoa. Jesus é a palavra do Pai em pessoa. Nós vamos ver isso baseado nos 7 sinais que Jesus faz. A segunda frase é que Jesus revela o Pai às pessoas. E nós vamos ver isso baseado nas 7 afirmações que Jesus faz de si mesmo. E terceiro, Jesus dá vida eterna às pessoas. Os 7 testemunhos mostram isso. Tá bom? Então, 3 frases resumindo o livro de João. Primeira frase: Jesus é a palavra do Pai em pessoa. Jesus é a palavra do Pai em pessoa. Vamos olhar os 7 sinais de Jesus no livro de João. Vamos ler João, capítulo 1, versículos 1 até 18. A introdução desse livro.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Os filósofos da época de João entendiam o verbo, que ele cita no versículo 1, como o princípio da razão. Eles entendiam que era o grande cérebro, aquela mente suprema que controla todas as coisas. E eles diziam: essa sabedoria que nós devemos buscar, mas nós nunca vamos atingir. Então nós buscamos ela, mas não alcançamos. É a mente que rege o universo. João usa esse termo, mas para se referir à palavra de Deus. Ele diz: no princípio do mundo, o verbo que os filósofos buscam, a palavra que controla todas as coisas, estava com Deus. Não só estava com Deus, mas era a palavra do próprio Deus. Então ele está dizendo: o verbo é Deus. E por meio dele, por meio das palavras, Deus criou todas as coisas que existem, Deus criou o universo e tudo mais. E nesse verbo, João diz, estava e está a sustentação da vida. Ele diz: o verbo é a luz que dá vida a todos os seres vivos. Os homens só continuam existindo por causa da ação desse verbo, desde o princípio até agora. Então ele diz: certa vez um homem foi enviado por Deus. Esse homem chamava João. João foi chamado para ser testemunha desse verbo ao mundo. João iria preparar as pessoas, para que as pessoas olhassem para o verbo e crescem no verbo. Apesar de o verbo já estar no mundo desde o princípio, e do verbo sustentar todas as vidas humanas, os homens não reconheceram o verbo. E mesmo depois do envio de João, os homens continuaram rebeldes e não receberam o verbo como aquele a quem eles deviam as suas vidas. Mas nem todos rejeitaram o verbo. O autor do Evangelho nos diz que aqueles que o receberam como aquele que sustenta as suas vidas, eles receberam um direito. Receberam o direito de viver. Receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. E quando foi que isso aconteceu? Olha o versículo 14. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra eterna de Deus, que criou todas as coisas, que é Deus, se fez homem, encarnou. Essa palavra viveu nesse mundo como homem, igual a nós, pele e osso. Uau! E João diz: sabe quem foi o verbo? Sabe quem foi aquele em quem as pessoas puderam ver a glória do Pai? Eles puderam contemplar o Deus invisível em forma visível. A própria palavra do Pai em pessoa, ele diz, foi Jesus. Jesus Cristo. É isso que João afirma a partir do versículo 15.
não o autor, mas aquele que foi enviado por Deus, ele diz: eu vi o verbo, e eu anunciei o verbo para as pessoas, e o verbo é Jesus Cristo. Ele é a própria palavra eterna de Deus na terra, aquele que sustenta toda a vida humana. Ele viveu entre nós, ele viveu como homem, ele viveu igual a nós. E aqui que entram os 7 sinais de João. Porque os milagres que João escolhe são colocados no livro a dedo para confirmar essa mensagem: Jesus é a palavra do Pai em pessoa nesse mundo. Em todos esses sinais, e um sinal, imagine uma placa de sinalização. O que um sinal faz? O sinal indica uma direção, aponta para alguma coisa. Se você vem de São Paulo para cá, você vê uma placa, Atibaia. Atibaia não é a placa. A placa diz que Atibaia está chegando. Isso é um sinal. E João diz: os milagres que eu escolhi nesse evangelho são sinais. Eles não são o destino final. Eles servem para te apontar para alguém, para te mostrar outra coisa. E por isso João escolhe 7 sinais, por meio dos quais nós vemos Jesus sendo revelado como o único que tem poder de fazer o que faz, porque Ele é o verbo eterno do Pai. Ele é aquele que deu origem à vida do universo e que sempre sustentou essa vida, e só Ele poderia fazer o que Ele fez. Por isso, por meio desses sinais, Deus revela que Jesus é a sua palavra em pessoa. Porque ninguém mais, além do verbo, poderia fazer o que Jesus faz. E nós vamos ver isso nesse evangelho. Quais foram esses sinais? Nós vamos passar rapidamente por eles. O primeiro sinal está no capítulo 2. Jesus transforma água em vinho. Provavelmente você conhece todos esses sinais. Todos. Jesus transforma água em vinho. Quem não conhece essa história? Nesse sinal do capítulo 2, Deus demonstra que Jesus tem poder sobre os elementos naturais. Ele pega a água e transforma a água em vinho. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Mas Ele faz. Porque Ele tem poder sobre os elementos naturais. Não só isso, o segundo sinal está no capítulo 4. Jesus cura o filho de um líder romano. E Jesus cura esse filho à distância. Ele tem poder sobre a doença mesmo de longe. Ele não precisa encostar no doente. Ele cura de longe. Terceiro sinal, capítulo 5. Jesus cura um paralítico. Ele tem poder sobre a doença. Mas também tem, apesar do tempo, porque aquele homem era paralítico havia 38 anos. Tanto faz tempo para Jesus. Ele faz o que Ele quiser. Ele é o autor da vida. O quarto sinal está no capítulo 6. Jesus multiplica pães e peixes. Todo mundo conhece essa história. O poder sobre a necessidade e escassez é revelado. Jesus cria coisas de onde não existe nada. Não foi assim que Ele fez no princípio? Do nada Ele criou tudo que vemos. O que é pão e peixe para o autor da vida? O quinto sinal, Jesus anda sobre as águas, no capítulo 6. Ele comprova que tem poder sobre as forças da natureza. No sexto sinal, Jesus cura um cego de nascença, no capítulo 9. Não há condição humana que Jesus não possa reverter, até mesmo uma doença de nascença. E o sétimo e último sinal, Jesus ressuscita Lázaro, no capítulo 11. Esse é o sinal mais importante de todos. O livro parece que está construindo isso, para mostrar que Jesus tem poder sobre a morte. E é o que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Para que servem os 7 sinais de Jesus no livro de João? Para afirmar que Jesus é a palavra do Pai em pessoa. Jesus é a palavra do Pai em pessoa nesse mundo. Ele é eterno, Ele é criador, Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele se fez homem, como nós. Sem perder em momento nenhum as suas características de verbo. Sem perder em momento nenhum as suas características de palavra de Deus. O verbo não é só um conceito filosófico, mas é a própria palavra de Deus que dá vida aos homens. Essa é a primeira frase de João. Jesus é a palavra do Pai em pessoa. A segunda frase, que resume o Evangelho de João, é que Jesus revela o Pai às pessoas. Jesus revela quem o Pai é às pessoas. E a gente vai ver isso através das 7 afirmações que Jesus faz de si mesmo. Se você acompanhar comigo, eu sei que talvez você folheou aí a sua Bíblia até o capítulo 11, mas se você acompanhar comigo o último versículo que a gente leu do capítulo 1, capítulo 1, versículo 18, nós lemos que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. O autor aqui está sendo muito claro, olha,
Quem hoje conseguiu ver Deus aí? Alguém? Não, nem você e nem ninguém, nunca. Ninguém consegue ver o Deus invisível. Ninguém consegue. Pode dizer que viu, mas não viu. Porque João está dizendo, ninguém consegue. Esse Deus eterno, ser visto por um ser miserável e imortal como eu e você? Não, ninguém consegue. A não ser que esse Deus queira se revelar aos homens. E João diz, ele fez isso, por meio do Deus unigênito. Está lendo aí no versículo 18? Deus unigênito significa literalmente aquele que é gerado de Deus. A ideia aqui é de uma única espécie, não existe outro como esse. É isso que significa Deus unigênito. Não tem outro igual. É por meio dele, o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que Deus revela aos homens quem ele mesmo é. Jesus revela ao Pai às pessoas. É por isso que ao longo do seu livro, quando você lê o Evangelho de João, o autor destaca 7 afirmações que Jesus faz de si mesmo, que comprovam que ele revela quem o Pai é aos homens. Em cada uma dessas afirmações que Jesus faz de si mesmo, ele começa a sua frase com a seguinte expressão: eu sou. Para alguns tanto faz, né? Está falando dele mesmo. Mas que frase era essa? Para um leitor de João, um judeu, essa expressão eu sou era a expressão usada por Deus no Antigo Testamento para se referir a ele mesmo. Foi o que Deus disse a Abraão lá no deserto do Sinai. A Moisés, Deus disse para Moisés, vai lá libertar o meu povo da escravidão no Egito. Ele diz, mas qual que é o seu nome? Deus diz, eu sou o que sou. Eu existo. Não tem que provar nada para ninguém. Eu sou, eu existo. Esse era o nome de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus diz as 7 afirmações sobre ele, ele começa dizendo, eu sou. E quando ele está fazendo isso, ele está deixando bem claro que ele é um só com o Deus do Antigo Testamento. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Aqui. Quais são as 7 afirmações que Jesus faz de si mesmo? Nós vamos agora acompanhá-las. A primeira afirmação está no capítulo 6, versículo 35. Se você gosta de grifar a Bíblia, de marcar no aplicativo aí, essas são declarações importantes para se marcar. É Jesus falando de si mesmo. João 6, 35. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A primeira afirmação, eu sou o pão da vida. Jesus disse essas palavras às multidões que o seguiram depois que ele tinha multiplicado os pães e peixes. E Jesus, esse capítulo é bem duro, porque Jesus diz para eles o seguinte, olha, vocês só estão aqui me procurando porque eu dei comida física para vocês. Vocês querem pão de novo. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias, né? Jesus fez uns milagres, opa, eu quero de novo, né? Deu cesta básica aí, eu venho de novo, quero mais uma vez. E Jesus diz, olha, vocês não estão me buscando por quem eu sou, vocês estão me buscando pelas coisas que eu dei para vocês. E vocês deveriam se esforçar para encontrar a vida eterna, e não só aquilo que mantém a vida física de vocês. Vocês querem só coisas físicas, e vocês deveriam buscar a vida eterna e não as coisas físicas. Então eles perguntam, onde é que eles vão encontrar esse tipo de pão que dá vida eterna para eles? Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim, quem prova de mim, nunca mais vai ter fome ou sede de mais nada, espiritualmente falando. Você vai ter que jantar ainda, mas eu vou saciar a sua alma. Sacia a nossa fome de vida eterna. Segunda afirmação de Jesus, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Então Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A segunda afirmação qual é? Eu sou a luz do mundo. Quando é que Jesus diz isso? Quando ele está em Jerusalém, diante dos líderes judaicos e do povo.
Os fariseus eram considerados os iluminados. Eles eram considerados aqueles que ensinavam o caminho certo para as pessoas que estavam erradas. Eles eram considerados os guias dos cegos. Mas o que Jesus diz diante deles e do povo? Eles não. Eu sou. Eu sou a luz do mundo. Somente quem me segue vai sair das trevas e vai encontrar a verdadeira vida. O que vocês nunca vão encontrar nos fariseus. Eu sou a luz do mundo. Terceira afirmação que Jesus faz está no capítulo 10, versículos 7 a 9. Capítulo 10, versículos 7 a 9. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Qual a terceira afirmação? Eu sou a porta. No Antigo Testamento, Deus havia prometido que ia reunir o seu povo novamente, como em um só rebanho, em um só aprisco. O aprisco é ali o abrigo das ovelhas. Um dia eu vou reunir todo mundo, como uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Por isso Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho para que os homens encontrem a Deus e vivam em segurança. Mas além de ser a porta para que as pessoas encontrem a Deus, olha o que Jesus diz na quarta afirmação, que é o texto em sequência. Capítulo 10, versículos 10 até 14. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o empregado que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Pode ler o versículo 15 também. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. A quarta afirmação de Jesus: eu sou o bom pastor. Deus também tinha prometido no Antigo Testamento que quando reunisse todo o seu povo num só aprisco, daria para o seu povo um só pastor, um bom pastor. Um pastor diferente daqueles falsos mestres, daqueles gananciosos que só se aproveitavam do povo. Muito parecido com os dias de hoje. Gente que só quer se alimentar da carne do povo. E Jesus diz: Deus tinha prometido que ia enviar um bom pastor. Um pastor que realmente cuida do rebanho. Um pastor que quando vem o perigo, ele não foge. Ele se entrega à morte para salvar as ovelhas. Jesus diz: todos os que vieram antes de mim, quem foram os que vieram antes dele? Ladrões, salteadores, eram os falsos mestres. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Ele não está falando do capeta aqui, ele está falando dos falsos mestres. Todos eles são falsos pastores. Eles são ladrões. Eu não vim para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida para vocês. E dando vida para vocês, oferecendo a minha vida em troca. O bom pastor, para cuidar das ovelhas, dá a vida por elas. A quinta afirmação de Jesus está no capítulo 11, versículo 25. (11, 25). Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A quinta afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Havia uma família em Betânia que era muito próxima de Jesus, a família de Lázaro. Jesus sempre passava por ali, gostava de ter refeições com eles. Certa vez Lázaro adoeceu muito gravemente e acabou morrendo. Nessa época Jesus estava longe da cidade e Jesus foi para Betânia só alguns dias depois. E quando Jesus chega lá naquela cidade, uma das irmãs de Lázaro vai até o seu encontro na entrada da cidade e ela está lamentando, dizendo: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida.
Por isso, todo aquele que crê em mim, mesmo que tenha que enfrentar a morte física, como Lázaro enfrentou, um dia vai voltar a viver, eternamente. A sexta declaração de Jesus está no capítulo 14, versículo 6. 14, 6. Essa é uma das mais conhecidas. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus está a sós com os discípulos, está na última ceia, e ele diz para eles que vai embora, ele vai voltar de onde ele veio, e que ele iria preparar o caminho para que um dia eles também pudessem ir para lá para onde ele estava voltando. E aí, diante disso, Tomé toma a palavra e Tomé diz: Jesus, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, muito menos qual o caminho que o Senhor vai seguir, como é que a gente vai chegar lá depois? E Jesus diz: eu mesmo sou o caminho, eu mesmo sou a verdade, eu mesmo sou a vida. Eu vou voltar para o Pai no céu, e é por meio de mim que vocês vão encontrar o Pai. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a última e sétima afirmação de Jesus é que ele é a videira verdadeira. Nós vemos isso no capítulo 15 de João, versículos de 1 a 5. Olha aí comigo. 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No Antigo Testamento, Deus comparou o povo de Israel com uma videira que ele plantou. Ele esperava que desse bons frutos, cachos de uvas carregadas, doces, agradáveis. Mas o povo de Israel não deu os frutos que ele esperava, deu uvas amargas, uvas inúteis que não serviam para nada. Então Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Israel falhou em ser a videira, não deu frutos que Deus esperava. Eu sou o verdadeiro povo de Deus. Eu sou aquele que dá o fruto que Deus espera. E todo aquele que crê em mim também vai produzir frutos que agradam ao Senhor, diz Jesus. O que as 7 afirmações de Jesus sobre si mesmo nos revelam em João? Que Jesus revela o Pai às pessoas. E isso fica muito claro quando nós lemos essas afirmações. Em outras palavras, você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é o único que nos revela quem o Pai realmente é. Não, mas eu quero conhecer a Deus em outra religião. Eu quero conhecer a Deus em um outro mestre. Eu quero conhecer a Deus nesse filósofo. Eu quero conhecer a Deus nesse mestre religioso. Você pode querer isso, mas você não vai conhecer a Deus nessas pessoas. Você vai conhecer a Deus em Jesus. Jesus revela o Pai às pessoas e só Ele, mas ninguém é capaz de fazer isso. É isso que João está nos dizendo. Terceira e última frase do Evangelho de João que resume o livro para nós. Jesus dá a vida eterna às pessoas. Jesus dá a vida eterna às pessoas e nós vamos ver isso através dos 7 testemunhos que o livro apresenta. Volte no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Versículos de 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículos 13 até 18 agora. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Agora o versículo 36, o último versículo do capítulo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nicodemos era um homem muito importante, um judeu muito importante, que estava começando a se interessar por Jesus, mas ele tinha medo de ser visto em público, que ele era muito importante. E então ele procura Jesus na calada da noite e ouve de Jesus o que Jesus veio fazer nesse mundo. E Jesus diz, olha, eu vim inaugurar o reino de Deus. E para que você faça parte desse reino, é necessário a você, Nicodemos, que você nasça de novo. Não o nascimento físico, mas o nascimento espiritual, o nascimento de coração. Nicodemos não entende nada. E aí Jesus explica então o que ele está querendo dizer. Jesus diz, eu desci do céu à terra, para que, estando nessa terra, eu seja levantado em uma madeira. É isso que ele diz a partir do versículo 13. E ele diz, da mesma maneira com que Moisés levantou a serpente lá no deserto do Sinai no Antigo Testamento. Que história é essa? Você lembra dessa história? O que aconteceu? Naquela época, Jesus está se referindo a uma época em que o povo de Deus pecou. E Deus enviou serpentes venenosas em todo o acampamento no deserto, para que essas serpentes castigassem os rebeldes. Então todos aqueles que eram picados morriam. E por que morriam? Porque haviam desobedecido, se rebelado contra Deus, por causa do seu pecado, em consequência, como castigo, eles morriam pela picada da serpente. Mas Deus providenciou uma salvação. Moisés faz uma serpente de bronze, fixa ela em uma madeira e ergue essa madeira no meio do acampamento. E Deus diz para Moisés, olha, eu garanto para o povo que todo aquele que, sendo picado pela serpente, porque é desobediente, se foi picado, vai morrer logo logo. Olhar para a serpente, com fé no que eu estou dizendo, essa pessoa não vai morrer. Imagina isso. Qual é a vacina? Qual é o antídoto? Você tem que crer. Mas a bolha está aqui, a pele está ficando toda destruída, a pessoa está suando, ela está febril, e não vai dar nada para ela, nem própolis, nem limão, não. Olha para a serpente, faz isso. É isso que você vai fazer. Pela fé no que eu prometo. Eles foram rebeldes porque eles não creram em Deus. Qual que é a solução? Crer? Então isso acontece. E a serpente é erguida no meio do acampamento. E pela fé muitos deixam de morrer por causa dos seus pecados. É impressionante isso. De fato, aquilo que parece ilógico acontece. Eles olham para a serpente que está levantada diante deles e é como se eles tivessem nascido de novo. Eles já estavam vivos, mas estavam morrendo. E caminhando para a morte, eles olham para a serpente e renascem. Eles nascem de novo. E Jesus está dizendo, por que eles nasceram de novo? Por causa da fé naquilo que Deus havia prometido que aconteceria. E é isso que Jesus diz que veio fazer. Eu vim para ser levantado diante dos homens em uma madeira, para que os homens possam ser curados do pecado, e os homens recebam a vida eterna. Eu vim para que os homens nasçam de novo antes que morram. Eles estão vivos, mas estão morrendo. E eu vim para que eles nasçam de novo antes que morram, para que depois de morrer, fisicamente, vivam eternamente. Foi isso que eu vim fazer nesse mundo, Nicodemos. É isso que nós lemos no versículo 16. Até o versículo 18. É por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para salvar os homens dos seus pecados. Todo aquele que olha para Jesus com fé recebe a vida eterna, mas quem ignora, diz João, quem rejeita
achando que está muito bem sem Ele, achando que vai encontrar solução para a morte, achando que esse remédio aí de fé, esse negócio dá certo não, melhor garantir minha fezinha aqui, melhor garantir meu jeito de encontrar a vida, porque olhar para uma madeira, para alguém pendurado na madeira, eu acho que esse negócio dá certo não. João diz, quem rejeita esse meio de Deus, já está condenado, já está picado, já está morrendo, e vai morrer. Está vivo, mas vai morrer. Você está vivo, mas vai morrer. Você está picado. Jesus veio para fazer você nascer de novo antes de morrer. É isso que ele diz no versículo 36. Quem crê no Filho de Deus já tem a vida eterna. Ainda nessa vida, não morreu ainda, mas já tem, já ganhou ela. Mas quem não faz isso, ele diz, já está debaixo da ira de Deus. Mas a morte não me alcançou ainda, o juízo final não chegou ainda, mas você já está morto. Está vivo, mas já está morto. Já foi picado pela serpente. Diante de tudo isso que nós estamos lendo no capítulo 3, há 3 coisas que nós precisamos lembrar aqui. Primeira, os homens que não creem em Jesus já estão condenados. Por causa dos seus pecados. Eles foram picados pela serpente. Eles estão caminhando para a morte. Estão vivos ainda, mas vão morrer. Segunda coisa, crer em Jesus significa olhar para Ele com fé. E o que é fé em Jesus? É igual lá no deserto. Olha, confiante de que o que Deus disse Ele vai cumprir. Se eu olhar para esse tal de Jesus, confiando de que Ele é a salvação contra os meus pecados, confiando de que Ele é o remédio para a picada, eu vou ser salvo. Isso é crer em Jesus. E a terceira coisa que o capítulo 3 nos mostra é que aquele que crê em Jesus já experimenta a vida eterna ainda nesta vida, porque já recebeu o antídoto. Então, ainda que ele morra fisicamente, viverá novamente. E por quê? Porque nasceu de novo. Tem 2 vidas. Esse ganha no joguinho, né? Jesus dá vida eterna às pessoas. Pessoas que creem nele. E é isso que pelo menos 7 pessoas diferentes em João testificam. 7 pessoas testemunham ao longo do seu livro. Todas essas pessoas, ao se referirem a Jesus, elas demonstram que creram em Jesus. E o que quem creu em Jesus diz sobre ele? Nós vamos passar bem rapidamente sobre isso. Os 7 testemunhos de Jesus. São 7 pessoas. O primeiro é de João Batista. Lá no capítulo 1, versículo 34, aos seus seguidores ele diz, Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O segundo testemunho é de André, no capítulo 1 ainda, versículo 41. André foi um dos primeiros discípulos a encontrar Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse para o seu irmão Simão Pedro, achamos o Messias, o rei prometido no Antigo Testamento. O terceiro testemunho é de Natanael, capítulo 1, versículo 49. Quando ele conhece Jesus, ele é mais um que reconhece, esse é o Filho de Deus, é o rei de Israel. O quarto testemunho é de Pedro, capítulo 6. Depois daquele duro discurso que Jesus fala para a turma que foi atrás dele só por causa de pão, Jesus percebe que muitos começaram a abandoná-lo e ele vira para os 12 e diz, vocês também não vão? Aí Pedro diz, para onde nós vamos? Está ruim, com o Senhor imagina sem, só tu tens palavras de vida, porque nós cremos que tu és o Santo de Deus. O quinto testemunho é de Marta, capítulo 11. Marta é a irmã de Lázaro. Depois que Jesus diz para ela que Ele é a ressurreição e a vida, e que quem crê nele não vai morrer eternamente, ela diz, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O sexto é o de Tomé. Jesus havia ressuscitado, havia aparecido a alguns discípulos, e Tomé, lá no capítulo 20, não acredita que Jesus ressuscitou, porque ele não estava presente quando os discípulos veem Jesus. Então Jesus aparece para ele, faz ele encostar nas feridas, encosta aqui no meu lado, encosta nas minhas mãos, encosta aqui na minha perna, está vendo o buraco? Tomé, creia. E ele diz, Senhor meu, Deus meu. E o sétimo e último testemunho nós precisamos ler, porque é o fechamento do livro, capítulo 20. O sétimo testemunho sobre Jesus é de João, o autor. Olha o que João nos diz nos versículos 30 e 31.
João 20, 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus dá vida eterna às pessoas. E por quê? Porque Ele é a palavra do Pai em pessoa. E é a palavra do Pai que revela o Pai às pessoas. Queridos, Jesus é o único capaz de nos mostrar quem Deus é. E é o único capaz de nos colocar em um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento que nos dá vida eterna, ainda nesse mundo, enquanto ainda caminhamos para a morte, já podemos experimentar a vida eterna. E crer em Jesus significa reconhecer isso que essas pessoas reconheceram. Ele é o Filho Santo de Deus, Ele é o Rei de Israel, Ele é Deus entre nós, Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse é Jesus, na boca de alguém que crê em Jesus. Mas que diferença faz isso? Que diferença faz esse ser Jesus? O que saber disso produz nas nossas vidas? O que muda quando nós passamos de saber de coisas que Jesus fez, para que nós saibamos quem Jesus é? O que muda depois que nós lemos o Evangelho de João? Segundo João, uma coisa crucial muda. Você passa a ter vida. Vida plena, vida verdadeira, vida eterna, ainda vivendo neste mundo de morte. É sobrenatural. Em outras palavras, saber quem é Jesus e se relacionar com Jesus muda tudo. Muda tudo. Você não é um moribundo em rumo a uma cova que você não sabe o que tem depois da morte. Você é uma pessoa que está morrendo, sim, mas agora você já passou da morte para a vida. O túmulo não te prende, aquilo não é o seu destino final. Você vai além disso. Você saiu das trevas e agora está na luz. Você estava na morte, agora você está na vida. Muda tudo. Tudo. Agora faz sentido a existência. E como nós podemos saber que nós temos a vida eterna? Como eu posso saber que de fato eu creio em Jesus? Como eu posso experimentar? Quais as evidências? Será que tem frutos que eu consigo medir, saber se de fato eu tenho essa vida, se de fato eu experimento essas coisas? Tem. Lembra que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Eu quero encerrar com João 15, que é onde Jesus disse isso. E vamos ver se há algumas evidências. Quais são os frutos de que você tem vida eterna? João 15, versículos 12 a 17. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Segundo esse texto, os frutos de sabermos quem Jesus é e de crermos em Jesus são muito claros. 2 frutos óbvios, está no texto. Primeiro, a pessoa se verá amada por Jesus. Ele me ama.
Ninguém tem maior amor do que esse. Ele me ama. É o primeiro fruto. Segundo fruto, essa pessoa amará as outras dessa mesma maneira. Como eu sei se eu tenho a vida eterna? Ele me ama e eu sei disso. E eu quero amar as pessoas como eu fui amado. Essa é a diferença colossal entre saber sobre Jesus e crer em Jesus. Você vai se sentir amado como nunca foi amado antes. É constrangedor. Você não consegue pensar nisso sem chorar, sem se arrepiar. É constrangedor, porque Ele conhece quem você é e te ama. Mas não só isso. Você vai ser, por sentir esse amor, se sentir amado, você vai ser impelido, você vai ser empurrado, você vai ser constrangido a amar as outras pessoas da mesma maneira com que você foi amado. É isso que a vida eterna vai produzir em você nessa vida. Você nunca foi capaz de amar assim, mas você foi amado. E isso te empurra a amar as pessoas assim. E as pessoas olham para você e falam, mas você é louco, você vai fazer isso. Eu fui amado dessa maneira, como eu não poderia reagir assim? Você sabe quem é Jesus? Se você sabe quem é Jesus, quer dizer então que você foi amado por Jesus. E quer dizer que você deseja amar aos outros. Isso prova que de fato você tem a vida eterna. Louve a Deus, porque você nasceu de novo. Louve a Deus, porque o Evangelho de João confirma isso. Ele foi escrito para provar que você nasceu de novo. Mas se você não sabe quem é Jesus, então a sua vida é marcada por um profundo senso de inutilidade, vazio. Não sei se alguém me ama. Existe alguém aí em cima? O que acontece na minha vida? Onde está Deus? Qual a razão disso aqui? Mas você não só se sente vazio, como você não sente nenhuma vontade de se sacrificar pelos outros. Porque você é vazio. Você não tem vida. Isso é evidência de que você ainda está condenado. Ouça o Evangelho de João e creia em Jesus. Porque senão, saber sobre Jesus não vai mudar nada. Você tem que conhecê-lo. Isso é ter vida eterna. Vamos orar. Senhor Jesus, a palavra do Pai em pessoa, aquele que nos revela o Pai, aquele que nos dá vida eterna. Perdoa todas as interferências humanas que vieram da minha parte nessa pregação. Por tua graça e misericórdia, faça com que o teu Espírito convença pecadores de quem o Senhor é. Faça pessoas nascerem de novo. Nós te imploramos isso. E para aqueles que já nasceram de novo, nós te louvamos. Muito obrigado. Nós te amamos. E queremos amar o nosso próximo, como fomos amados. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos perdoa na nossa desobediência. E nos dá forças para fazer aquilo que o Senhor pede de nós. Assim oramos em teu nome. Amém.